A posição é um pouquinho difícil, porque estou sozinho, então fica um pouco difícil, mas acredito que seja mais ou menos aqui. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Iniciamos esse dia pedindo a inspiração do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, desça sobre as nossas vidas e que por meio da sua efusão possamos ser inspirados e ensinados no vosso amor, a fim de nos tornarmos cada vez pessoas melhores. Iniciamos então as nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, família. Estamos aqui na cidade de Matinhos, estado do Paraná, no Brasil. Hoje, dia 29 de julho de 2025, exatamente 7 horas e 10 minutos da manhã, aqui, neste local escolhido por Deus, ao qual nós denominamos a Torre de Vigia do programa Sentinela do Atalaia, a fim de anunciar a vinda de Jesus. Então, eu estou muito feliz de estar sendo acolhido neste lugar maravilhoso e estar participando das realizações eucarísticas, né? Indo à missa com frequência, estando em oração permanente com o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele tem feito grandes milagres na minha vida. Foi um chamado. Assim como Abraão também foi determinado por Deus, né? Podemos ser também escolhidos, né? E designados por Deus para algumas tarefas, algumas missões. Então aqui estou na cidade de Matinhos, com a graça de Deus, vivendo este momento maravilhoso. E a inspiração tem vindo, mostrando para mim qual caminho eu devo seguir. Mas a caminhada que eu venho perseguindo na minha vida faz-se necessário também o testemunho da companhia e do frequente contato com outras pessoas instruídas, né? Sim, são sempre sacerdotes, são sempre padres, são sempre freis, dentro das Eucaristias, dentro das missas, na igreja, na casa de Deus, uma terra santa, pois ali não existe pecado. Então, para estarmos realmente conectados com Deus, é necessário estarmos indo à casa do Senhor, pois assim está escrito nas Sagradas Escrituras. É lá que nós vamos nos apresentarmos de fato diante ao Senhor. É lá que vamos receber os sacramentos. É lá que vamos receber a bênção de Deus. É lá que vamos comungar o corpo de Cristo. Então, estou muito feliz, muito convicto da minha fé, de estar sendo abençoado por Deus com essa graça que Ele derrama sobre as nossas vidas incessantemente.
e muito mais feliz de estar vivendo a promessa de estar sendo ressuscitado todas as vezes na água do Espírito, aonde posso renascer, morrer para o passado, pois é morrendo que se nasce para a vida eterna. E como é bom sentir a presença de Deus, estar na presença de Deus. Então, assim, a história continua, mas de uma forma muito mais clara agora para mim, pois posso viver a palavra de Deus, não só apenas na leitura. A leitura, pela leitura, nós somos instruídos, né? Viver esse testemunho. Mas viver a palavra de Deus é muito mais gratificante. Então veja que viver a palavra de Deus, assim como nos diz São Tomás de Aquino, né, podemos encontrar o afastamento do pecado. E quanto mais nós caminhamos em direção à santidade, mais nos aproximamos de Deus. Para isso, é necessário abrirmos o nosso coração para que Deus possa nos alcançar com o seu amor. Para isso, precisamos nos arrepender dos nossos erros do passado. Então, assim pedimos, Senhor. Ó Senhor, tende misericórdia, perdoe os nossos pecados, pois eu confesso que pequei em gestos, palavras, sentimentos e omissões. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Então, fazendo esse exercício de fé, essa confissão de fé, pois assim também está na oração do Atos dos Apóstolos, né? Creio, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, né? Gerado pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde haverá de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, precisamos pedir a Deus, Senhor, aumentai a nossa fé. E é isso que podemos fazer, sermos humildes, né? Cada vez mais humildes, para que Deus seja cada vez maior em nossas vidas. E São Tomás de Aquino vai um pouco mais adiante nessa palavra. Ele diz que podemos ser santificados. Na verdade, quando nos afastamos do pecado, vamos sendo santificados. E quando partimos desta realidade, formos para uma outra dimensão, podemos, inclusive, nos tornarmos anjos. Então vejam, amados irmãos e amadas irmãs, quantos santos
pessoas que têm vidas santas. Sim, são pessoas santas, que fazem da sua vida uma entrega total a Deus. Então, convivemos com santos neste momento, olha que coisa maravilhosa, e que mais tarde poderão ser transformados em anjos, segundo São Tomás de Aquino. E para sermos santos não é tão difícil, basta afastarmos, nos afastarmos do pecado. Nos afastando do pecado, a nossa vida se torna muito mais fácil, muito mais leve, muito mais suave, muito mais feliz. E assim nós vamos consagrando a palavra de Deus, dando testemunho da sua promessa, né? Que Ele retornará e reinará entre nós. Ele será o nosso Deus e nós seremos os seus filhos amados. E assim viveremos eternamente em comunhão com o Pai. Então, não basta apenas crer, temos que viver a palavra. Assim fica melhor. Pois é muito fácil observar que a palavra de Deus está se cumprindo. E ficamos muito tristes, muito desorientados quando vemos as consequências do afastamento dessa palavra de Deus. Resultados são as consequências catastróficas. A humanidade caminha para momentos de conflitos, contendas, desentendimentos, violência, porque isso é uma constatação, é um efeito colateral, né, do afastamento da palavra de Deus. Então, veja, através da cultura, o pessoal, o povo vai se afastando de Deus e a vida vai se tornando cada vez mais difícil, mais dolorida, mais preocupante. Enquanto que as pessoas que vivem a palavra de Deus são cada vez mais abençoadas. É fácil de observar isso. Todos os que vivem na palavra de Deus são mais felizes. Todos os que ouvem a palavra de Deus, atendem o seu chamado, passam a ter uma vida mais tranquila. E todos aqueles que se devotam, se entregam, fazem uma entrega total e assumem um compromisso com Deus, têm um propósito com a palavra do Senhor, começam a viver a plenitude da sua promessa. E a sua promessa é que nós retornaremos à casa do Pai. Então, façamos isso agora, neste momento. Ó Senhor, ouvi as nossas orações, inspirai-nos, iluminai-nos, guiai-nos com a vossa palavra, infundi em nós o vosso amor. Ó Senhor, de hoje em diante eu dou testemunho da minha palavra, de que eu me entrego e aceito o nosso Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador na minha vida. Ele, somente Ele, pois é impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Pois se você está em pecado, você não está na graça de Deus. Você não estará servindo ao Senhor. Enquanto que você começar a servir ao Senhor, você sim estará na graça de Deus, em comunhão com o Senhor, e entrará na plenitude da sua graça. Então convido a todos, os amados irmãos e amadas irmãs, para estarem vivendo, de fato, esta comunhão, esta união com Deus. O exercício começa numa oração. A oração é orar e agir, é estar em contato com Deus incessantemente, louvando ao Senhor por tudo. Em tudo dai
graças ao Senhor. Então, obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso. Senhor, eu sou muito grato pelo dom da vida, o milagre da vida. Então eu me entrego de corpo e alma a Ti, Senhor. Ó Senhor, vinde a nós. É isso, amados irmãos e amadas irmãs. Espero que vocês também atendam o chamado de Deus. Cada um tem um chamado de Deus para a sua vida. E faça essa entrega. E descubra por si mesmo as maravilhas que Deus fará na sua vida. Mais uma vez, muito bom dia a todos vocês. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria vos acompanhem. Graças a Deus. Deus vos abençoe. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caminhando com Jesus. Tá, vamos embora.